Jorge Prates, no caso dos presídios, realizando o cadastro individual e domiciliar, tem necessidade de atualização da ficha individual, por exemplo, transferência do detento, o detento saiu em liberdade? Jorge, e todos estão aqui presentes. Vamos pegar, como citar como exemplo, o município de Socorro, que tem 3 presídios. Sim, eu tenho que fazer o cadastro individual, sim, eu tenho que fazer o cadastro domiciliar, até porque o presídio é o domicílio de quem está lá dentro. Então, o presídio é um grande domicílio com vários responsáveis familiares, com vários endereços, com quadras, com celas, que eu devo padronizar e coletar essas informações. Aí o detento recebeu a liberdade. Ele está residindo no meu município? Não, Geraldo, ele está residindo em outro. Então eu vou lá e atualizo dizendo que esse detento, esse usuário, no cadastro individual, ele foi para a microárea FA e lá embaixo, então aqui em cima, na microárea, eu vou referenciar FA e aqui embaixo, saída do cidadão do território. Geraldo, é porque ele estava como responsável familiar de outros detentos. Beleza. Vou no cadastro domiciliar, melhor, vou no cadastro individual de cada um desses outros detentos e vou referenciar alguém como responsável familiar. No cadastro dos demais detentos, vou atualizar esses cadastros individuais, atualizando o responsável familiar. E no cadastro domiciliar, eu vou referenciar o quê? Qual foi o responsável que mudou-se e quem foi que agora, na segunda linha, quem é que está agora como atual responsável familiar. Geraldo, mas eles não são responsáveis. Mas para o sistema SUS, eu sim necessito ter um responsável familiar referenciado dentro do sistema, para que eu tenha um prontuário eletrônico para cada um desses pacientes e para que eu consiga qualificar e poder ofertar mais acesso à minha população, tendo em vista a população carcerária residente no meu município. Então, sim, eu preciso atualizar o cadastro se ele sair em liberdade. Pergunta: Itamarandiba, PSF Fazendinha. A atualização do cartão SUS deve ser feita no CadSUS? Sim, ela deve continuar sendo feita no CadSUS. Porém, não vou entrar em contradição. Para mim, Geraldo, é muito mais fácil, muito mais vantajoso, muito mais rápido eu fazer a atualização do cartão SUS pelo módulo cidadão, que em seguida eu já vejo se eu tenho um cadastro no cadastro individual e domiciliar. E se eu não tiver o cadastro individual, ele autocompleta as informações lá, restando para mim registrar quem é o responsável familiar, se a pessoa frequenta escola ou creche, sim, a situação do mercado de trabalho dela, se a pessoa tem alguma deficiência e se é moradora de rua. E aí depois confirmar se eu tenho um cadastro domiciliar referenciando o responsável que estava nessa ficha. Se eu faço pelo CadSUS, eu atualizo a base federal, depois vou ter que digitar um a um, cadastro individual, cadastro domiciliar e salvar. Pergunta: Regina Maria Gonçalves Dias. Obrigado, Regina. Quando a recepcionista ou outro profissional que não o ACS fizer o cadastro domiciliar e individual para ser válido, e esse não fui eu que coloquei, eles têm que vincular a uma microárea ou somente preencher o cadastro domiciliar individual já valida para exportar os dados de produção. Se eu pensar em transmitir, fazer com que a informação chegue ao CISAB, sim, a informação vai chegar ao CISAB, porque independente do profissional que registrou a produção ser uma recepcionista ou qualquer outro profissional, esse tem que estar vinculado ao QNES. Então, lá no CISAB, ele vai mostrar as produções por equipe, por unidade de saúde e por município. Vai aparecer por unidade de saúde e por município. Porém, é importante destacar que se esse atendimento eu quiser fazer com que esse cadastro entre para os meus indicadores de cadastro e de desempenho, eu necessito fazer com que, após esse cadastro, que provavelmente tanto o cadastro individual como o cadastro domiciliar serão colocados na microárea FA, fora da área de cobertura, porque eu, de recepção, ou eu, marcador de exames, não estou vinculado a nenhuma equipe, eu preciso fazer com que
os agentes de saúde e a enfermeira líder da equipe, pelo menos esses, reúnam-se pelo menos uma vez por mês para identificar quem são as famílias que estão na situação de fora da área de cobertura, para identificar a qual equipe e a qual microárea essas famílias, esses usuários estão vinculados, para servir sim de indicador de saúde na cobertura das equipes de saúde da família, como indicador de saúde do programa Previne Brasil. Manuel Pereira, de Itabaiana. Visita periódica para as pessoas com hipertensão, diabetes, crianças, gestantes, obesidade, doença cardíaco-respiratória. É assim? Se visita periódica é dessa forma? De jeito nenhum. Visita periódica é uma forma de eu referenciar para a minha gestão, de eu referenciar para o Ministério da Saúde, que essa população que você relatou aqui, hipertensão, diabetes, criança, gestante, obesidade e doenças cardiorrespiratórias, não são e nunca serão visitas periódicas. No seu dia a dia, a gente popularizou que visita periódica é visita de rotina do agente de saúde. É. Mas para o sistema SUS, não é. Para o sistema SUS, visita periódica, em outras palavras, é dizer que a família, vou repetir, a família. Quando eu falo a família, eu estou falando do responsável familiar e estou falando dos dependentes. A família, nem responsável familiar, nem dependentes, estão na situação de atualização de cadastro, não estão na situação de busca ativa, ou seja, não precisou marcar consulta, exame, atualizar cobertura vacinal, não foi acionado pelo CRAS para ir buscar o usuário que é beneficiário do Bolsa Família e foi necessário fazer uma busca ativa, que o usuário não está em nenhuma situação de acompanhamento, tá certo? Em nenhuma situação de acompanhamento e não foi egresso de internação. Então, vamos lá. Visita periódica só não vai ser visita periódica se o paciente estiver em situação de atualização de cadastro, se o paciente estiver em situação de gestante ou puérpera, relatório de crianças menores de 5 anos, relatório de pessoas em risco cardiovascular, entre essas, hipertenso, diabético, tabagista e obesa. Então, eu tenho esse público, gestantes ou puérperas, pessoas em risco cardiovascular, crianças menores de 5 anos. E, além disso, também não vai ser visita periódica se for cadastramento ou atualização, se for busca ativa, acompanhamento e egresso de internação. Geraldo, mas o sistema me permite preencher. Mas se eu preencher, eu estou preenchendo errado e eu não vou qualificar essa produção. Então, vamos focar na qualidade, gente. Qualidade é o nosso objetivo. E sim, tá? Deixa eu voltar aqui. Que toda e qualquer visita que lá no final eu coloco visita realizada, eu necessito sim entrar com peso e altura do meu paciente. Já mas mês passado ele disse para mim que tinha 1,50, 75 quilos. Hoje ele disse para mim que ele tem 1,75 e 95 quilos. Eu faço o quê? Coloco a informação. Ué, mas a minha enfermeira disse que eu tenho pesado e eu não tenho balança, então coloco a informação que o paciente passou. Tá errado. Tá. Mas é a informação que a pessoa passou para você. Então, confirme a informação dentro do sistema. Você precisa entrar com a informação. Eu estou sem a balança? Solicita a informação do paciente. Lembra? Conscientizar. Eu preciso conscientizar a população que informações o paciente tem que me passar. Por exemplo, agentes de saúde, todos estão me ouvindo. Eu preciso fazer com que a população feminina saiba a data da sua última menstruação. Até porque o pré-natal, o registro pré-natal que é realizado pela enfermeira na ficha CDS de atendimento individual e na ficha CDS de procedimentos ou através do prontuário eletrônico, no módulo atendimentos, eu necessito sempre ter a data da última menstruação. Até porque se eu não entrar com CIAP2, por exemplo, W78, para dizer que a mulher está gestante, e eu não entro com a data da última menstruação, na próxima consulta, o cartãozinho pré-natal não vai ser habilitado dentro do sistema. O mesmo vai ocorrer
na ficha CDS de atendimento individual e domiciliar. Sendo assim, eu preciso que, naquela reunião que o agente de saúde vai ter com a enfermeira, esse público aqui seja discutido. Então, senhor administrador do ESUS AB, gerente da sala de digitação, gestor municipal, coordenação de atenção básica, distribua com seus agentes e equipe os relatórios de cadastro territorial. Aqui dentro desse ainda, o relatório de inconsistência, o relatório de gestante ou puérpera, das crianças menores de 5 anos e pessoas em risco cardiovascular, por microárea. Assim vocês vão qualificar o acesso, assim vocês vão alcançar todos os seus indicadores de saúde, porque vocês vão estar focando também e principalmente nesse público aqui. Ok? Agora eu vou pedir a ajuda da minha colega para as próximas perguntas no questionário e, se não, a gente não tiver mais nenhuma no questionário da web palestra do dia 5, a gente já começa a abrir as perguntas atuais. Vamos lá, turma. Deixa eu responder a primeira pergunta que já está lá no sistema, para a gente começar a trabalhar direitinho. Tá? A pergunta foi: como será feito o cadastro domiciliar dos presídios? Veja, uma sugestão que eu dou para vocês é Daniele Sena. Eu preciso fazer com que, de uma forma bem interessante, eu preciso fazer com que, tanto, assim, aqui na Secretaria de Estado da Saúde, né, no estado de Sergipe, o ideal é que eu faça contato com a SEJUC, com a Secretaria de Justiça, tá certo? Para saber quem são as pessoas que residem, né? Isso é um comunicado oficial entre Secretaria de Saúde ou Prefeitura com a SEJUC, com a Secretaria de Justiça, para saber quem são as pessoas que estão lá e, se possível, referenciar o CELA, o quadrante, por andar, para que você consiga fazer o referenciamento como se fosse presídio municipal, sei lá das quantas, cela 1, referencia alguém lá como responsável familiar. Não precisa saber não, mas você pode até informar que ele é o responsável familiar daquela galera ali toda. Tá? Posso colocar todos como responsáveis familiares, ou referenciar somente uma pessoa como responsável e todos os demais daquela cela ali como responsáveis. O principal é que eu preciso, né, ter esse cadastro individual referenciando alguém como responsável familiar e um domiciliar referenciando esse alguém como responsável familiar. E que esse cadastro, seja no final, seja referenciado o código da microárea do agente de saúde que está ali e o cartão SUS do profissional que está lá em cima. Esse é o ideal. Se eu fizer isso, eu consigo qualificar o meu acesso, eu consigo alcançar um público que reside no meu município, mas que não tinha cadastro e agora tem e vai qualificar os meus indicadores de saúde. Até porque, quando eles adoecem, eles buscam a saúde do meu município, que é onde ele reside. Tá? Perfeito. Vamos da visita periódica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a tela aqui do ESUS, treinamento, para que a gente consiga visualizar com clareza, tá? Como é que a gente faz para que essa produção seja registrada e, no nosso caso, a visita periódica, certo? Beleza. Então, nesse momento eu estou no ambiente de treinamento, vou clicar aqui em CDS, vou clicar em visita domiciliar. O Geraldo, mas você não vai entrar aqui porque ele não é agente de saúde, né? Mas tudo bem. Vou chamar o digitador. CDS. Vou marcar lá ficha de visita domiciliar. Cadê ela? Aqui. Ok. E vou iniciar uma digitação. Vou entrar com o profissional que realizou. O sistema preencheu. Hoje, Roberto aí, meu amigo, pessoal, é o meu amigo Roberto lá de Pacatuba, super gente fina, viu? Pense no agente de saúde top, viu? Adicionar. Então, se eu, agente de saúde, quando eu for fazer meu trabalho de campo, se eu tiver em mãos
o relatório de cadastro territorial, o relatório de crianças menores de 5 anos, pessoas em risco cardiovascular e crianças menores de 5 anos, se eu tiver essa população, eu tenho comigo eu vou ter a certeza aqui. Se tiver alguém da minha população que está ali dentro, que está ali dentro, de certeza, qualquer pessoa daquela população e daquela família deixa de ser visita periódica. Vamos assim, ó. Eu encontrei seu José Carlos e ele não é o responsável familiar, mas José Carlos é o pai da família e ele é hipertenso. Se seu José Carlos ele é hipertenso, vamos lá, situação de hipertensão, então percebam comigo que só vai ser visita periódica se não for cadastramento ou atualização, se não for busca ativa, se não for acompanhamento e se não for egresso de internação, certo? Mas seu José Carlos, que não é o responsável familiar, ele é hipertenso. Geraldo, mas você disse que tanto o responsável familiar como os dependentes não podem estar na situação de cadastramento, atualização, acompanhamento. Opa, o dependente, seu José Carlos, da família A, ele é hipertenso. Então, eu posso dizer que é uma visita periódica para ele? Não. Eu posso dizer que é visita periódica para os filhos? Não. Eu posso dizer que a visita periódica é para responsável familiar? Não. Por que eu não posso dizer? Eu não posso dizer porque alguém da família está em situação de hipertensão. Então, nunca eu vou poder dizer que essa família eu realizei visita periódica. Sendo assim, e aí ainda é importante destacar que visita periódica, para eu registrar visita periódica, o ideal é que eu faça primeiro a visita do responsável familiar e dos dependentes para que, quando eu for registrar o responsável familiar no campo CPF ou CNS do cidadão, eu esteja garantindo que toda e qualquer visita periódica ela é realizada sempre com o responsável familiar, certo? Então, eu tenho visto nos municípios, e é uma beleza, porque o agente de saúde marca lá visita periódica, para toda a população ele marca tudo visita periódica, marca tudo que a pessoa é hipertensa, diabética, por aí vai. Não. Visita periódica eu só registro com o responsável familiar porque ele é o representante da família. E eu só realizo visita periódica se tanto o responsável como seus dependentes não estão nos motivos da visita. Cadastramento ou atualização, busca ativa, acompanhamento e egresso de informação. E além disso, não vai ser visita periódica para o responsável e para os dependentes se esses também estiverem nas situações de crianças menores de 5 anos, gestantes ou puérperas e pessoas em risco cardiovascular. Clínica da Saúde da Família de Santa Luzia, Barra dos Coqueiros. Pergunta. Bom dia, Geraldo. Para alimentar o trabalho dos agentes de saúde no tablet, qual seria a melhor ferramenta? O eSUS Offline, AB, Território ou algum outro? Então, pessoal, a melhor ferramenta offline é o eSUS AB Território. O problema é que eu, gestor municipal, eu, gerente do sistema, tenho que analisar. Eu tenho um relatório chamado Relatório de Cadastro Territorial. Vamos visualizar ele? Eu venho aqui, vou trocar o meu perfil de lotação do sistema. Vou entrar como coordenação. Eu vou lá no sistema do eSUS. Vou clicar em Relatórios Operacionais de Cadastro Territorial e venho aqui em Inconsistências. Seleciono todas. Tá? Ou faço por mim, digo quem é a equipe, informo qual é a equipe, tá? E mando imprimir, mando gerar. Ele vai abrir uma tela para a gente como é que estão as inconsistências cadastrais por microárea. Então, enquanto eu não zerar as minhas inconsistências cadastrais, eu vou continuar com problema no meu sistema de prontuário eletrônico, porque eu estou utilizando lá o eSUS AB Território. Qual a diferença do nosso sistema eSUS AB Território para os particulares?
é que o nosso permite atualização cadastral e cadastros, tanto no tablet, como no sistema offline, como no sistema online. Eu tenho 3 fontes de informação. No privado, eu só tenho uma. Então, se eu só tenho uma fonte de informação, eu tenho que fazer com que toda a minha produção de que eu faço no tablet, eu trabalho aquele processo de sincronização que a gente já viu. Vamos visualizar ele? Esse cara aqui, gente, tá? Esse fluxo, eu tenho que fazer ele na visita do agente de saúde. Então, eu vou, agente de saúde, faço a minha visita. Ao final do dia, ou em um dia pré-estabelecido pela gestão municipal, eu sincronizo com o PEC, aguardo lá. E após, ou eu aguardo lá, e aí eu tenho que ver 2 situações. Eu tenho que o meu servidor do prontuário eu não consigo acessar da minha casa, ou o meu servidor do prontuário eu consigo acessar da minha casa. Então, no exemplo 1, que eu não consigo acessar o servidor do prontuário do município, então eu aguardo lá. Quando o gerente do sistema disser, podem sincronizar novamente, é porque eu, gestor municipal, eu já transmiti para o Ministério da Saúde essa produção que você realizou hoje ou realizou durante toda a semana. E quando você sincroniza após esse momento, você está recebendo a atualização do banco de dados toda dentro do seu tablet. Então, você e todos os seus colegas terão o mesmo volume de informação. Aí sim você vai trabalhar com total perfeição. Tá? Veja aí para mim a minha pergunta de Regina Maria Gonçalves Dias. Quando a recepcionista ou outro profissional que não ACS fizeram um cadastro domiciliar individual, para ser válido, eles têm que vincular a uma microárea ou somente preencher um cadastro domiciliar individual já válida para exportar os dados de produção? Perfeita pergunta. Veja, eu tenho que criar esse fluxo, ou até de repente eu já tenho esse fluxo. Eu preciso fazer com que, se não tivesse fluxo na minha unidade de saúde, que pelo menos uma vez por mês a enfermeira se reúna com suas equipes, para que eu possa tirar o relatório operacional de cadastro territorial na situação FA, tirar o relatório de inconsistências, ou seja, vamos lá, vamos possibilitar. Se eu trabalho com o sistema ficha, eu tenho que fazer uma programação de fazer impressão dessas fichas, pelo menos uma vez por mês, tá? Desses 2 relatórios, tá? E dos relatórios operacionais de pessoas, crianças menores de 5 anos, gestantes ou puérperas e pessoas em risco cardiovascular. O de cadastro de consistência é para trabalhar como é que está a situação do território de vocês. O de crianças, de gestantes e pessoas em risco cardiovascular é para que vocês qualifiquem o trabalho de vocês dentro, já pensando, não, quero trabalhar em cima dos indicadores de saúde. Trabalho dos relatórios operacionais, né, de crianças, gestantes e pessoas em risco cardiovascular. Discutam com vocês, entre vocês. E, por favor, aproveite esse momento e registre a ficha de atividade coletiva. Diga lá que vocês realizaram uma reunião em equipe, tá certo? Isso é produção para vocês, isso é qualificar, isso é monitorar o território. Próximo. É uma pergunta de Daniela Sena, na verdade é um complemento, né? Ela está querendo saber, caso o detento já tenha cadastro domiciliar aqui, No dos município. presídios. Sim. Como seria feito, porque ela perguntou inicialmente como seria feito o cadastro domiciliar dos presídios. Ela acha que ficou com alguma dúvida e botou, e caso detento já tenha cadastro domiciliar feito pela família. Perfeito. O importante é que no município onde está o presídio existe o cadastro dessa pessoa. Até porque, se ele passar mal, eu preciso ter o prontuário eletrônico desse paciente dentro do sistema de prontuário eletrônico do município onde ele buscou acesso. Então, se no período, por exemplo, no período que ele esteve detento, ou ele está detento, ele consegue mais acesso ao serviço do SUS pela unidade de saúde do município onde está residindo no presídio, é esse que vai ser qualificado para receber os indicadores de saúde. E eu só consigo receber indicadores de saúde se eu tiver cadastro individual
e cadastro domiciliar, ambos se referenciando pelo responsável familiar. Como é que eu cadastro um detento dentro do sistema prontuário? Enxergue um presídio como se fosse uma grande casa, um grande edifício, que tem andares, que tem apartamentos e que nesses apartamentos residem pessoas em cômodos, por exemplo. Então, se você enxergar que o presídio é um grande edifício com apartamentos e cômodos, você vai ter cadastros individuais, referenciando um único responsável, diversos responsáveis familiares, e um grande cadastro domiciliar referenciando uma quantidade muito grande de responsáveis familiares que residem no endereço, por exemplo, presídio municipal A, B, C, D ou E. Próximo. Vanus Oliveira. Como os profissionais de nível superior registram a visita domiciliar? Como profissional de nível superior registra a visita domiciliar? O profissional de nível superior ele vai registrar, tá? Primeiramente, assim, se eu trabalho com ficha CDS, eu preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que trabalhar, eu sou do nível superior, eu tenho que trabalhar com ficha CDS de atendimento individual e ficha de CDS de procedimentos. E não como a gente vem fazendo errado nos municípios. Somente ficha de atendimento individual. No atendimento individual, eu preciso qualificar o atendimento dizendo qual é o problema ou condição avaliada dessa pessoa. E frise, se eu sou médico, eu preciso em todo e qualquer atendimento entrar com CID-10. Porém, eu ainda posso entrar com código CIAP, mas eu sou obrigado a entrar com CID-10. Se eu sou profissional do nível superior de qualquer outra área, eu posso entrar tanto com CID-10 como com CIAP-2. Tá? Então, no atendimento individual, eu vou dizer qual os procedimentos clínicos que proporcionaram eu encontrar o diagnóstico do paciente. Já na ficha de procedimentos, eu vou entrar com os procedimentos administrativos. E lá, eu tenho campos de código SIGTAP, onde eu vou registrar SIGTAP, por exemplo, de busca ativa, SIGTAP de visita domiciliar ou atendimento domiciliar, SIGTAP de antropometria, SIGTAP de antropometria, aferição de pressão arterial e por aí vai. Tá? Então, e se for no SOAP, naquele primeiro momento eu registro os procedimentos clínicos do atendimento, no segundo momento eu faço o registro da consulta em atenção domiciliar, da visita domiciliar, da busca ativa e todos os demais itens que qualificam e direcionam para o atendimento domiciliar. Ok, próximo. Sobre a correção das inconsistências depois de um período, ela volta novamente para a lista das inconsistências, Daniela Licena. Veja, não é que ela volta automaticamente, é porque tem que ver em duas situações. Eu estou trabalhando com sistema de prontuário eletrônico, tá? Ou eu estou trabalhando com ficha CDS. Porque se eu estou trabalhando com ficha CDS, só vai retornar se eu, agente de saúde, ou eu, digitador, informar algo errado ao paciente, né? Ou informar algo numa ficha, e o digitador registrar essa informação errada porque está em desinformação, em falta de conformidade dentro do sistema. Por exemplo, eu digo que o responsável mudou-se. Aí eu, digitador, preciso saber, mudou só o responsável ou mudou a família toda? Aí eu pego e digo que o responsável mudou. Então, eu vou lá no cadastro individual. Eu coloco que o responsável mudou-se, mas eu tenho um problema. O responsável está vinculado lá na ficha de cadastro domiciliar. Todos os dependentes que estão vinculados a ele vão entrar em inconsistência cadastral. Então, eu preciso dizer que, se eu digo que o responsável mudou, eu preciso saber se todos mudaram. Então, a agente de saúde preenche as demais fichas de cadastro individual e atualiza a ficha de cadastro domiciliar. E mais, se só mudou o responsável, atribua um novo responsável, atualize as fichas de cadastros individuais, referenciando esse novo responsável, e atualize lá na ficha de cadastro domiciliar, dizendo que o antigo mudou-se e o atual ficou. Tá? Próximo. A lista do CIAP na ficha de atendimento individual está desatualizada. Alguns códigos não aparecem no sistema CDS. Daniela Licena.
Alguns códigos não aparecem em sistema CDS. Veja, é porque o ideal é que a gente pare de trabalhar com instalação CDS e comece a trabalhar com o ambiente prontuário. Mais uma vez, gestor municipal, implante o prontuário eletrônico do seu município. Se você tem uma unidade de saúde lá no povoado, e lá no povoado não tem acesso à internet, bote um prontuário eletrônico no computador e faz uma redezinha simples com Wi-Fi e alimente o prontuário offline. Consequentemente, você vai ter uma situação de alguém vai buscar lá essas informações, vai importar no prontuário que está no município e vai qualificar. Se eu perceber que lá no CDS não aparece esse SIAP2, mas vai perceber que no SOAP, no atendimento do prontuário eletrônico, essa informação está lá. Não necessariamente no SIAP2, mas vai estar entre os pré-requisitos de informação que o sistema está pedindo. Tá? Então, não é que está desatualizado, é que, aos poucos, o sistema de prontuário eletrônico do ESUS está buscando fazer com que o gestor municipal perceba que o uso do prontuário eletrônico é fundamental para ele. E se ele utiliza o prontuário eletrônico, ele qualifica e possibilita ter mais oferta de acesso e possibilita atender mais pessoas no dia a dia de trabalho. Se eu faço CDS para que alguém digite essa produção depois, eu só estou empurrando com a barriga algo que eu vou ter que falar na frente, vou ter que fazer. Tanto é que nós temos até o último dia de abril agora para fazer com que o cadastro de toda a população do meu município e de toda a população que busca acesso nas minhas unidades de saúde estejam presentes com o cadastro dentro do sistema ESUS, ou para quem utiliza sistema próprio. E assim, pessoal, vou encerrar a apresentação de hoje e, se possível, curta e siga as nossas redes sociais, APS Saúde Sergipe, Saúde Sergipe e Telesaúde SE, que é o canal do Telesaúde Sergipe. Curta, acompanhe, compartilhe com seus amigos profissionais de saúde. Telesaúde Sergipe sempre. Obrigado.